Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast. Fala assim comigo, a minha dose de inspiração na prática. Exatamente, isso é a sua dose de inspiração na prática. E por quê? Eu tô lembrando aqui, quando a gente começou esse podcast, eu tava no meio do meu ciclo pro meu Full Ironman. Então aqui eu tô pensando que a gente tá quase com um ano de podcast. A gente está completando aí, se eu não me engano, quase 50 episódios já. E olha só que interessante. A gente gravava na bike, porque eu não tinha muito tempo. Eu falava assim, galera, vamos lá, monta o estúdio em casa, vamos gravar. Isso aqui é muito legal. E eu falava assim, isso aqui é a sua dose de inspiração na prática. Por quê? A gente chega no momento de falar com tanta gente que a gente acaba percebendo que as pessoas estão acostumadas a consumirem conteúdo, mas não colocarem isso em prática. Então, o meu convite sempre é, cara, se ouviu algo que é relevante para você, põe em prática, porque senão você acaba entrando numa morbidade intelectual. Você aprende, mas não executa. Então, para que serve tanto aprendizado se você não vai pôr isso em prática? Então, ano passado foi muito massa, eu corri meu Full Ironman, depois eu corri mais 2 maratonas, eu estava extremamente feliz. Terminei o ano, falei, caraca, 2026 vou bater alguns recordes pessoais. E como você viu no episódio passado, eu falei sobre uma decisão que eu tomei na minha vida que dá um shift em muita coisa. E acho que assim, aí muitas pessoas vieram perguntar, pô, guerreiro, mas é aquele alvo que você tinha para 2026? Eu falei, cara, na boa, quando eu coloquei os meus desafios, eu estava empolgado por uma temporada que eu estava vivendo e estava fazendo muito sentido. E eu comecei a refletir para agora, eu falei, cara, aquele alvo que eu defini lá atrás não faz mais sentido para agora, então tá tudo bem. Então, para quem não sabe o que eu estou falando, eu tinha inclusive falei aqui no podcast que correria uma ultramaratona e ia buscar meu recorde pessoal. Aí você pode falar, mas cara, por que você desistiu? Eu falei, não desisti, eu abri mão, é totalmente diferente. Eu vou viver outras coisas que para mim são muito mais interessantes, até porque eu já corri 3 ultramaratonas, então eu não preciso ir lá de novo para provar alguma coisa para mim. Então, pegando isso, e até porque eu tô olhando para isso. Eu ultimamente tenho estudado muito sobre o Health Span e eu tenho olhado e falo assim, cara, faz praticamente 30 anos que eu só esmurro o meu corpo. Eu não cuido do meu corpo. Obviamente, eu tenho força, eu tenho agilidade, eu tenho resistência, as minhas capacidades fisiológicas são incríveis, eu sou extremamente treinado, sou extremamente disciplinado, mas eu tenho olhado e falado assim, cara, eu não tenho cuidado do meu corpo para ele envelhecer bem. Eu simplesmente tenho dado pancada no meu corpo. Então hoje, quando estou aqui perto dos 40, meu corpo ainda responde de uma forma extremamente positiva a todos esses estímulos. Mas eu estou pensando, e eu fui provocado esses dias a pensar, se eu quero ser aquela pessoa que as últimas décadas da vida elas vão ser funcionais ou se as minhas últimas décadas da vida vai ser dependente de alguém para me ajudar a fazer as coisas básicas do dia a dia. E quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, eu preciso rever algumas prioridades que eu tenho tido agora para poder fazer isso aqui de forma diferente. E uma das coisas que eu entendi é sobre o circuito que eu preciso construir na minha vida para ter as últimas décadas extremamente funcionais. Então, quando eu falo das últimas décadas, você observa aí que a maioria das pessoas chega aos 70, 80, 90 anos, elas conseguem ter um negócio que você fala, pô, tá bem, mas eu quero falar aqui sobre 4 coisas que a gente quer enxergar, que eu quero terminar bem. Quero falar assim, cara, a minha última década, essas 4 coisas, elas estavam extremamente funcionais na minha vida. E o que pode te chocar é que talvez aos 20, 30, 40 ou 50 anos, você já está tomando um pau nisso agora. Então, o que a medicina 3.0 está falando sobre isso? Então, só para você entender, medicina 2.0 era, vamos fazer as pessoas viverem até mais tarde e se elas tiverem problema, elas tomam um remédio e terminam bem. A medicina 3.0 é como que eu trato tudo que eu posso tratar agora de forma antecipada para que eu não possa depender de remédio ou qualquer outra coisa lá no final dos meus dias. Então, uma falava,
dá para remediar, e a outra tá falando aqui. Aliás, produção, como é que é o ditado? Melhor é do que remediar. Tem uma palavra aqui no meio. Melhor prevenir do que remediar. Isso aqui, obrigado. Isso aqui é exatamente o que a medicina 3.0 está falando. Então, quando a gente está falando assim, longevidade, para muitas pessoas é tipo, não quer passar por alguns problemas de saúde na última idade, ali no final da vida. Para outras pessoas já está diferente. Eu quero aproveitar bem o final da minha vida. Então, o que é esse aproveitar bem? Ele está basicamente conectado em você ter ações físicas, um corpo físico equilibrado que ele sustenta movimentos, padrões básicos para você ter uma vida livre. Você poder fazer compras sozinho. E isso aqui eu vou lembrar de 2008. Eu estava aqui no meu 2º ano de estágio em educação física na academia e chegou um senhor para mim, na época ele já tinha 78 anos, já contei essa história. E ele falou assim, eu falei, por que o senhor está entrando na academia, fazendo aquela anamnese, qual que é o seu objetivo? Ele falou assim, eu quero sentar e levantar da privada sozinho, sem ajuda de ninguém, porque eu acho humilhante alguém ter que me ajudar e ainda limpar meu bumbum. Só que isso parece humor aqui agora, mas imagina você daqui 40, 50, 60 anos. Você tem a tua privacidade de... Aliás, se você é pai ou mãe hoje, você não tem nem essa privacidade de ir no banheiro, porque teu filho fica lá chutando a porta, porque parece que você vai entrar na caverna do dragão. Você só tá lá para fazer o número 2. Então, assim, tá tudo bem, crianças. Mas eu comecei a refletir muito sobre aquela temporada que eu treinei o seu Sugismundo, que era o nome dele. Eu falei, cara, é isso. Ele chegou lá com várias debilidades físicas e eu ajudei ele naquele processo a ficar fisicamente forte. Aí, beleza. Qual que é o outro ponto que ele estava muito bem? Era a parte cognitiva. Era um homem com uma capacidade mental muito boa. Ele lembrava bem das coisas, falava bem, ele articulava bem os pensamentos, estava super conectado. A memória dele era boa. E isso aqui é um outro ponto. O que a medicina 3.0 está falando? Então, cuida da sua saúde física para que você tenha um corpo equilibrado nos últimos anos da sua vida. Cuide da saúde mental para que você chegue lá com qualidade dos teus pensamentos. Então, aqui você já começa a ver muitas pessoas que você conhece nessa última idade, ou elas estão com uma debilidade física ou a parte mental deles já diminuiu a capacidade. Então você vê que daqui a pouco você vai entender do que eu estou falando mais. Outro ponto é emoções. Imagina você chegar aos 90 anos, forte, correndo um Ironman, mas você não tem mais compaixão pelas pessoas. Você não tem mais sentimento. Tanto faz, tanto fez. Quantos idosos você conhece hoje que, tipo assim, para eles, cara, é irrelevante. Talvez eles já são maltratados pelos filhos, então eles nem têm mais esse relacionamento emocional, afetivo. Então, o cuidado com a nossa vida emocional, afetividade, com os nossos sentimentos, também estão ali como os principais definidores de como você vai ter as últimas décadas funcionais da tua vida. Para isso, o que você tem que fazer hoje? Tem que cuidar das tuas emoções. Você tem que cuidar dos teus relacionamentos. Você tem que ter bons relacionamentos hoje, entendendo que também isso aqui vai ter impacto direto nos teus últimos anos de vida. Então, se você começar a montar essa tríade, você até começa a ver que, o meu vizinho que está com 90 anos, nossa, ele é um velhinho super fofo, mas está na cadeira de rodas e começando uma demência. Ou, nossa, o outro vizinho lá está com 85 anos, a cabeça dele funciona igual uma máquina, mas não tem mais sentimento afetivo e talvez o corpo não funciona tão bem. Então, comece a entender aqui que eu estou te falando, não é ter um dos três, é trabalhar os 4 juntos aqui. Os 4, eu estou tentando lembrar do quarto, por isso que eu estou aqui falando dos 3. Eu não vou pedir cola para vocês, mas também qualquer coisa eu coloco aqui no próximo episódio para vocês. Eu vou lembrar disso. Então, para isso, você vai ter que começar a tomar cuidado com algumas coisas que você faz hoje. Então,
Por que músculo atrofia? Porque ele não é exercitado. Então, assim, aqui a gente precisa entender que o corpo ele é antifrágil. Quanto mais você cuida do seu corpo, quanto mais impacto, exercício, tração você gera, um treino de musculação, funcional, uma corrida, esporte, qualquer coisa em geral, você está aumentando as capacidades físicas do teu corpo. Óbvio, quando você vai para os excessos, como eu comentei no último podcast, você corre riscos de excessos, então é uma outra parte. Mas quando você tem continuidade nisso, você está colocando o teu corpo em evolução constante, porque você está exercitando. Então, quanto mais você exercita o teu músculo, mais qualidade muscular você tem ao longo da vida. Quanto menos você exercita, mais atrofia. Aí eu vou pegar um caso clássico aqui. Se você for ver uma pessoa que ele já teve os movimentos das pernas, se exercitava, se cuidava, ele tinha um padrão muscular. Você vê, ele ficou 6 meses na cadeira de rodas, as pernas definham. Por quê? Não tem mais estímulo nos músculos, então vai definhando. Pós-cirúrgico é a mesma coisa. Você vai ver, a pessoa fez uma cirurgia na perna, no joelho. Depois compara ali, 2 meses depois, você vai ver. A perna que ele não estimulou, ela vai estar fina, atrofiada, sem... Como é que fala, galera? Quando tem músculo, você tem tônus muscular, a perna está mole. A perna estimulada, ela continua dura com volume muscular. Para o nosso cérebro, a mesma coisa. Se você não lê, não pratica a sua memória, não estimula o seu cérebro a pensar, com o tempo ele vai perdendo as capacidades cognitivas. Então, quanto mais você estimula o seu cérebro, mais produtivo ele vai estar, e no final dos tempos, melhor vai estar a tua memória, melhor vai estar a condição dos teus pensamentos, até a tua fala. Se você exercita isso, você vai terminar falando bem. E os riscos aqui de você ter doenças degenerativas são muito menores. Estou falando que são menores, não estou falando que isso aqui é a salvação do negócio. Agora, outra coisa importante, alguns estudos já estão trazendo a relevância de quantidade de músculos que você tem nas tuas pernas com a relação da tua saúde a longo prazo, de doenças degenerativas, desde aqui impacta, tá? Vê até a questão de Alzheimer, doenças extremamente agressivas assim a longo prazo. A parte de você ter as pernas fortes pode prevenir isso ao longo do tempo. Então vê que já como as coisas estão conectadas. E as tuas emoções também é algo que... Quais são as raízes para você cuidar disso? Cara, primeira coisa, ter uma vida leve em relação ao que você sente pelas pessoas. Para isso, aprenda a perdoar as pessoas. Acho que é o primeiro passo. Segundo, aprenda a amar as pessoas. Amar a você mesmo, perdoar a você mesmo. Tenha leveza com o seu relacionamento pessoal com você e leveza com o relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Pratique isso de forma intencional. Pratique em fazer o bem. Seja intencional em amar as pessoas e entregar para elas algo que surpreende. Porque às vezes a correria de hoje faz a gente se tornar tão egoísta que a gente esquece de produzir bons sentimentos para que a gente possa colher desse plantio lá no final da nossa vida. E para isso também você precisa tomar cuidado com os vilões, que eles não aparecem assim. Então existem muitas doenças que elas aparecem ao longo do tempo. Elas não vão dando sinais até que elas te pegam de uma vez. Então o que eu indicaria aqui para vocês é o que eu estou fazendo agora. Check-ups. Eu estou fazendo check-ups e monitoramento não para me manter em alta performance de treino, mas em alta performance de vida. Então eu quero olhar e falar assim, cara, tá bom, isso aqui não está no lugar agora, nos próximos 10 anos eu quero corrigir. Então você precisa ir para esse lugar, e eu diria para você, tenha bons amigos que você saiba que você vai talvez passar a velhice com eles. Imagina você daqui 50 anos sozinho. Cara, isso aqui deve ser triste demais. Você conhece pessoas que não cultivaram bons relacionamentos e envelheceram sozinhos. Às vezes até casados, aí perde, morre um Cara, morreu os filhos abandonam depois, os amigos não existem mais. Então pensa nisso. E a gente tem um problema quando jovens, é que a gente achar que a nossa juventude vai durar para sempre. Eu já estou olhando e falando assim, cara, que vô que eu quero me tornar? Porque o vô que eu quero me tornar, ele começa hoje na forma que eu vou me preparando para isso.
eu não posso só me tornar avô no dia que o meu neto nascer. Então, enfim, uma reflexão que eu quero trazer para vocês. Espero que isso aqui faça você refletir sobre bons usos do teu corpo físico, da tua mente, da tua alma e os abusos que você está gerando hoje que podem impactar diretamente na qualidade dos teus últimos anos de vida. Show de bola? Para gente ir para o nosso próximo episódio, eu vou dar spoiler aqui. O próximo episódio eu quero falar sobre como você consegue, não é nem produtividade o negócio, é como você consegue avançar com a tua vida mesmo quando as coisas dizem que não. Então, se você quer saber mais sobre isso, na semana que vem tem episódio novo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e até o próximo.